Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de JavaScript. Nós vamos falar agora sobre um pouco de programação, tá? E também, óbvio, né? O curso ele é sobre programação, mas tem uma coisa que eu quero comentar com vocês sobre programação que a gente vai ver aqui nesse curso, né? E existem outras coisas que a gente pode ver ao evoluir, ao decorrer aí da parte de P5JS e a gente vai acabar voltando em um outro curso de JavaScript, muito provavelmente daqui a um tempo. Mas no momento a gente vai ficar focado aqui nesse curso, que ele é um pouco mais básico, mas ele é muito importante, ele é fundamental para quem está começando, tá, pessoal? Então, por isso que nós vamos falar um pouco sobre programação e também vamos falar um pouco sobre estruturas de dados, porque nós falamos sobre os tipos de dados, né? Aqui as variáveis, booleano, numérico, texto, né? Então nós vimos sobre string, number e boolean. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre estruturas de dados que são um pouquinho diferentes, são dados mais compostos, tá? Mas vai ser interessante a gente ver sobre isso, que nós vamos poder utilizar nos nossos jogos também, nas nossas visual novels, tá? Perfeito. Pessoal, seguinte. Programação, que eu ia falar sobre programação é o seguinte, nós vamos ver programação procedural aqui. O que nós estamos vendo é programação procedural. O que significa isso? Linha abaixo de linha, tá? Então, existem funções, existem estruturas de dados como objeto, array, existe também switch, existe laço de repetição, existem muitas coisas que nós vamos ver no formato procedural, ou seja, nós vamos ver linha a linha, não vamos trabalhar nesse momento com orientação objeto. O que é orientação objeto? Né? Orientação objeto é quando nós criamos vários scripts e integramos esses scripts num script só, tá? Então, se nós formos ver aqui no P5JS, clicar na setinha, a gente tem essa estrutura de arquivos. Eu poderia criar outros arquivos .js e chamar todos esses outros scripts nesse sketch.js, que é o script principal do P5JS, tá? No momento não precisamos nos preocupar com HTML, com CSS e também não precisamos nos preocupar porque o nome desse script é sketch.js, tá? Mas eu poderia fazer isso, criar outros scripts com a extensão .js e integrar todos eles nesse único script aqui. E isso seria orientação a objeto, tá? Mas não vamos fazer isso nesse momento. Por quê? Porque depende muito de jogo para jogo. E também eu sei que é importante a gente utilizar em todas as aplicações, inclusive em todos os jogos, orientação a objeto, mas nesse momento nós não vamos fazer isso para não complicar a mente da galera. E outra coisa também, tá? Vocês podem criar um jogo sem orientação a objeto. Então, isso não vai impedir vocês de criar um jogo, tá? Mas eu pretendo voltar nessa parte de orientação a objeto sim, mais pra frente, porque vai ser importante, tá? A gente escrever todos os nossos programas assim, orientado a objeto. Por quê? Porque vai criar um script gigantesco e vai chegar uma hora que a gente vai ficar maluco mexendo no código, tá? Então, mas vocês podem fazer sim, tá? Bora, vamos voltar aqui. Estruturas de dados. Pessoal, vou limpar aqui o que tá na tela, porque eu vou criar uma estrutura de dados diferente, tá? Eu vou criar aqui... Quer dizer, eu vou criar uma estrutura de dados diferente, não. Eu vou criar uma estrutura de dados, tá? Eu vou criar aqui uma coisa, tá? Olha só. Var tipos, tá? E aí eu vou fazer assim, vou atribuir, né? Não esquece que esse símbolo não é igual. Esse símbolo aqui é de atribuição. Nós vamos ver os operadores lógicos também, tá? Mas nesse momento aqui a gente não tá vendo. Pode, né, entender que esse sinal de igual é um sinal, esse sinalzinho de igual aqui é um sinal de atribuição para a variável chamada tipos, tá? E aí eu vou fazer assim, ó, abre e fecha chaves, tá? Aí vocês, né, pode ficar um pouco bugado, assim, o que é esse negócio, abre e fecha chaves, como assim, meu? Não é para colocar um tipo de dado aí? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai criar um objeto, tá? Nós vamos criar um objeto. Como é que cria um objeto em JavaScript? A gente abre e fecha parênteses, chaves, assim, que nem eu fiz aqui, tá? Agora, tudo que eu for colocar aqui dentro é uma propriedade de tipos, é uma propriedade que tem lá dentro de tipos. A gente vai criar como se a gente criasse uma memória grande chamada tipos, e dentro dessa memória a gente
colocasse outras submemórias. Como se fosse uma caixa grande, e aí dentro dessa caixa grande a gente vai colocar várias outras caixinhas, tá bom? Então, vamos lá. E a gente vai colocar rótulo nessas caixinhas. Essa é a diferença, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui número. Aí, pessoal, número não tem acento aqui, tá? Lembrando que a gente está utilizando o padrão inglês, né? Que a linguagem de programação é lá no padrão inglês. E não pode botar acento. Se botar acento, dá erro no código, tá? Não pode colocar acento nos nomes de variáveis e nem nos nomes de nada. Tudo que for nomeado, não pode ter acento, tá? Vamos deixar assim, tá? Aí o que acontece? Eu vou chamar número, tá? Eu vou botar número inteiro, tá? Vou botar número inteiro. Então, número inteiro. Lembrando, né, que a gente está utilizando o Camel Case aqui. Convenção Camel Case. 2 pontos e eu vou colocar aqui 10, tá? 2 pontos por quê? Quando a gente cria um objeto, nós criamos várias caixinhas dentro de tipos, né? Que nem eu falei. Então, assim, dentro de tipos, vai ter tipos é uma caixa grande e número inteiro é uma caixinha pequena dentro de tipos, né? Dentro da caixa maior. Então, para cada uma dessas caixinhas, eu preciso colocar 2 pontos. Em vez de ser igual, eu preciso colocar 2 pontos, tá? Isso aqui significa que número inteiro é uma propriedade de tipos. Então, tudo que é propriedade, a gente precisa colocar 2 pontos, tá? Agora vamos colocar aqui vírgula. Por quê? Porque tem mais outras propriedades que nós vamos criar dentro de tipos, dentro desse objeto. Então, significa que vamos ter outras propriedades com 2 pontos, tá? Então, agora eu vou botar aqui, ó, número inteiro, número real. Lembrando que o número real, né, tipo, assim, o tipo de dado real normalmente se dá quando é um número fracionário, um número quebrado, tá? Então, número real. Vou botar aqui 2 pontos, 10.5, vírgula. Agora, nós vamos colocar aqui booleano. Nem sei se é assim que escreve booleano. Mas faz de conta que é booleano. True. Aí, pessoal, vamos fazer assim, ó. Booleano. A. Vamos criar um outro booleano agora. Vírgula. Booleano. B. Com valor false. Quero mostrar algumas coisas para vocês aqui nessa aula, tá? Talvez a gente vai deixar essa aula focada para estrutura de dados de objeto, tá, pessoal? Depois a gente vê uma outra que existe. Agora vamos botar aqui, ó, booleano texto. Não, pera aí, pessoal, que eu tô fazendo bobagem, né? Vamos utilizar a convenção Camel Case. Então é assim, não é Snake Case. Booleano texto. Vou colocar aqui. Olá, mundo. Agora nós vamos colocar aqui um booleano texto A aqui no de cima e texto B no de baixo, porque eu quero colocar um número aqui dentro, 1. E aí a gente vai fazer algumas brincadeiras agora aqui pra gente conseguir já começar a entender sobre algumas questões de condicional, tá? Sobre operadores lógicos e tal, mas a gente vai acabar vendo isso mais pra frente, mas aqui a gente já vai começar a sentir um pouquinho do cheirinho disso aí, tá? Seguinte, pessoal, olha só. Eu tenho uma variável tipos com várias propriedades dentro, então isso aqui é um objeto. Como é que eu sei? Vamos lá no console, né, no terminal, vamos digitar type of e vamos botar aqui tipos. Provavelmente vai dar erro. Isso aí, com certeza vai dar erro. Por quê? Porque eu fui, né, um desatento aqui e coloquei no console, não coloquei aqui. Deixa eu colocar aqui. Por quê? Tá, deixa eu explicar pra vocês. Eu criei essa variável aqui, beleza, pessoal? Criei aqui. Só que se eu tentar acessar ela aqui, eu não consigo. Ó. Se eu digitar tipos, eu não consigo. Por que que eu não consigo? Ó? Is not defined, ou seja, tipos não está definido. Por que que isso acontece? Porque isso aqui só vai existir quando eu clicar no play.
Quando eu executar o meu código, isso vai existir. Enquanto eu não executo o meu código, não existe nada na memória do navegador, do computador, do meu programa, não existe nada na memória. Só vai existir quando eu der o play aqui, quando eu apertar no play, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos digitar aqui, ó, console.log type of tipos. E aí, vamos ver o que vai dizer aqui, tá? Aqui faltou ponto e vírgula, tá, pessoal? Como eu falei nas aulas anteriores, não precisa ponto e vírgula no final da linha no JavaScript quando a gente cria uma variável ou quando nós fazemos uma expressão matemática. Mas eu vou utilizar por convenção de várias linguagens de programação e eu não ficar com nenhum vício depois, tá? Mas não precisa usar, tá, pessoal? Vamos lá, vou executar, vamos ver o que vai dizer. Olha lá, object, né? Então isso aqui é um objeto. Como eu falei para vocês, esse tipo de variável é um objeto. Por quê? Porque a gente simboliza ele, né, uma atribuição com abre e fecha chaves, e eu estou passando vários parâmetros. Se eu passasse um parâmetro, já era o suficiente para dizer que ele é um objeto, entendeu? Então, assim, se eu acredito até que se eu não passasse nada aqui dentro e eu apertasse play, ele ia me dizer que é um objeto. Sim, por quê? Porque ele entende que quando atribui um abre e fecha chaves a uma variável, isso é um objeto, entendeu? E um objeto permite eu criar várias estruturas de dados dentro dele. Eu posso criar outras coisas aqui dentro também. Eu posso colocar condicionais aqui dentro, eu posso fazer muita coisa. Então eu posso ter uma variável com várias outras subvariáveis dentro dele, podemos dizer assim. Dentro dela, né, no caso. Por quê? Porque o JavaScript nos permite isso. E para que serve isso? Justamente para que nós possamos ter mais dinamicidade dentro do nosso programa, mais opções de utilização, isolar coisas, dar propósito a uma variável, né? Que às vezes a gente acaba criando várias coisas soltas e aqui a gente consegue deixar tudo ali dentro. Então, por exemplo, pessoa tem nome, pessoa tem idade, pessoa tem várias características. Então poderia ser um objeto pessoa com um objeto pessoa, né? Uma variável aqui com nome pessoa, sendo um objeto, então teria várias propriedades. Cada propriedade poderia ser nome, idade, sexo, data de nascimento, enfim, entendeu? Isso torna um objeto, né? Ou, por exemplo, carro, aí ter porta, janela, rodas, enfim, entendeu? É para isso que serve. É para isso que serve o objeto, para a gente criar algo mais complexo e mais completo. Eu fiz isso aqui, tá? Talvez fique um pouco confuso, vocês pensam, mas por que eu criei então aqui tipos e aí eu coloquei isso aqui? Por quê? Porque dentro do JavaScript nós temos, né? Não só dentro do JavaScript, mas vamos focar aqui no JavaScript. Dentro do JavaScript existem vários tipos de variáveis, então eu tô criando vários tipos aqui, tá? Então, assim, isso aqui dentro do JavaScript é a mesma coisa, tá? É número, mas eu posso, dentro do meu programa, criar uma convenção para separar essas coisas, tá? Então, isso é um objeto. E como é que eu consigo acessar, tá? Como é que eu consigo acessar cada uma dessas propriedades no JavaScript aqui do objeto? Eu posso fazer a seguinte coisa aqui, ó. Posso dizer tipos.número inteiro, por exemplo. Quando eu executo, 10. Eu vou querer acessar o real, então. Real, número real. Se eu rodar, 10.5. E assim por diante. Dessa forma eu posso acessar, tá? Existe uma outra forma também, pessoal. Se eu não me engano, a gente consegue acessar dessa forma aqui também. Deixa eu só testar, porque eu, sinceramente, não me lembro se eu estou confundindo com o Python. Eu acho que eu estou confundindo com o Python, tá? Número inteiro. Deixa eu ver aqui. Não. Tem como acessar assim também, tá? Só que eu acho que é mais bonitinho a gente acessar assim, né? A não ser que a gente queira fazer alguma concatenação, alguma coisa um pouco diferente, tá? Mas a gente pode acessar assim. Assim é mais bonitinho, podemos dizer assim. Tá, pessoal? Então isso a gente consegue fazer dessa forma. E aí eu vou, né, fazer aqui uma outra demonstração rápida, tá, pessoal?
Não, na verdade, vamos deixar para a próxima aula. Vamos deixar para a próxima aula, porque senão vai ficar muito conteúdo para essa aula aqui e o vídeo já se estendeu demais. Então, vamos para a próxima aula, eu vou mostrar para vocês uma outra estrutura de dados e como que a gente consegue juntar essas duas estruturas de dados, né, como que a gente consegue integrar elas também para poder utilizar nos nossos programas e nos nossos jogos, tá bem? Então, muito obrigado, deixa o teu like, aquela história de sempre. Se tu não é inscrito, te inscreve aqui no canal, tá? Marca aí o sininho, ativa o sininho, tá? Pra receber todas as notificações aqui do canal, saber as próximas novidades, o que tá surgindo aqui no canal. Eu tô sempre aqui trazendo conteúdo sobre visual novel, sobre desenvolvimento de jogos. Então, tá? Marca o sininho aí, né? Ativa o sininho, deixa o like, fortalece aqui o meu trabalho no YouTube, te peço, né? Por favor. E falou!